Olá, meus amigos, vamos aqui hoje a mais uma dica aí para vocês aí que tá querendo fazer o curso da MPU, da Defensoria Pública, do Estadual, para a área policial. Vou mais uma dica hoje. Hoje a dica que eu queria falar com vocês a respeito de uma forma de você saber na hora da prova a diferença entre coautores e autor e partícipe. Tá? Como é que eu vou saber, André, a diferença? Se ele me perguntar se eu sou partícipe num crime ou coautor de um crime. Tá? Qual é a diferença, gente? Na verdade, é você interpretar o artigo 29 do Código Penal, que fala o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinada na medida da sua culpabilidade. Não é verdade? Agora, André, quando ele fala isso, na medida da sua culpabilidade, como é que eu sei que o cara é coautor ou partícipe? Não esquece a dica. Partícipe, gente, é aquele agente que, se eu analisar a conduta dele isoladamente, a sua conduta me parece atípica. É uma conduta de um agente que ele, se analisar a conduta isoladamente, ela é atípica. Emprestar uma escada, dar carona para alguém. Então, quem empresta a escada para alguém, dá carona para alguém, esse fato, a princípio, essa conduta, a princípio é atípica. Agora, a partir do momento que ele sabe que está concorrendo para o crime de outrem, que ele está colaborando para o crime de outrem, ele passa a ser partícipe. Partícipe é a conduta dele isoladamente é atípica. Perfeito? Autor, numa das várias hipóteses dele ser autor, é o agente o que, gente? Que realiza o núcleo do tipo ou uma elementar do tipo. O verbo definido no crime, ou ele realiza uma elementar do tipo penal. Perfeito? Entendi, André. Maravilha. Agora, veja bem, é possível que o agente, ainda que não realize o verbo, ainda que a sua conduta seja atípica, ele pode não ser partícipe, mas ser coautor? Exemplo, dar um telefonema. Dar o telefonema, a conduta é atípica. Não é verdade? Agora, se eu der um telefonema, mas com esse telefonema eu passo a ter o domínio final do fato, o que significa dizer? Eu tenho sobre o meu poder quando o crime vai acontecer e se o crime vai acontecer, eu tenho o domínio final do fato. E se eu tenho o domínio final do fato, eu sou considerado autor do crime e não partícipe. Então, na hora da prova, como é que você vai saber a diferença? Vai saber o seguinte, André, quem é autor, quem é partícipe? Todos incidem, teoria monista, no mesmo crime na medida da sua culpabilidade? Sim. Agora, quando é que eu vou analisar que ele é partícipe? Quando a conduta dele isolada é atípica. Dar um telefonema é atípico. Perfeito? Agora, se eu der um telefonema para instigar alguém a cometer o crime, não é isso? Ou auxiliar a cometer um crime, eu posso ser o quê? Partícipe. Agora, com essa ligação, se eu tiver o domínio final do fato, se eu tiver o poder na minha mão, se o crime vai acontecer e quando o crime vai acontecer, aí pela teoria do domínio final do fato, eu vou ser considerado também autor do crime. Perfeito? Então, note que autor não é só quem realiza o verbo, o núcleo do tipo, ou realiza uma elementar. É também quem não realiza um elementar ou um núcleo do tipo, mas tem na sua mão esse poder. Não confunda com uma autoria por determinação. Na autoria por determinação, eu me utilizo do que, gente? De uma pessoa que não tem conduta. Exemplo, eu utilizar de uma pessoa sem nenhum discernimento a realizar um crime. Se eu hipnotizar uma pessoa para que essa pessoa realize o crime. Aqui, na verdade, eu não sou autor imediato, sou autor por determinação, porque essa pessoa é mero instrumento do meu crime. Perfeito? Como também não deve confundir para autoria imediata, quando eu me utilizo de uma interposta pessoa para cometer o crime, e também não confundir com autoria colateral, quando ambos concorrem para o mesmo crime, sem que um não saiba a conduta do outro. Perfeito? Fica essa dica aí relacionada, curtinha, isso, ao concurso de pessoas. Não me esqueça de curtir a minha fanpage. Todo dia eu vou botar uma dica ali. facebook.com/prof. André Queiroz. Perfeito? Fica uma dica para vocês, um forte abraço. Até a nossa próxima aí, Enzimas Jurídicas. Abração, gente. Até lá.